pra gente? Na verdade, a questão da imunidade relacionada aos alimentos tem muita relação com a questão de você dar um alimento adequado para o seu animal. Então, assim, o animal ser saudável não é só alimentar. Você tem que dar um vermífugo, cuidar da questão do carrapato, da pulga, vacinar regularmente. E isso é um conjunto de coisas que favorece o estímulo da imunidade do animal. Então, assim, não é só alimentação. A alimentação é um fator muito importante. Hoje nós temos alimentos balanceados, industrializados, que são feitos direcionados para cada pet. Para você ter uma ideia, Rafael, a gente tem a questão até dos alimentos para os animais que têm problemas de saúde. Nós temos alimentos para animais cardiopatas, nefropatas, com problemas de pele. Temos os alimentos que a gente vê muito nas casas do pecuário, nos pet shops, que são para os animais saudáveis. Então, a gente tem todo um direcionamento. Animais de pequeno porte, grande porte, filhote, gato, Uhum. gato castrado. Então, assim, hoje está muito fácil. O que precisa é ter uma boa orientação. Então, a gente recomenda ir ao veterinário constantemente, vacinar o seu pet. Tanto é que, se nós pegarmos informações da década de 80, década de 90, os animais viviam muito menos. E hoje, eles vivem muito mais devido a esses cuidados básicos que são fornecidos a eles. Então, assim, a minha dica para a imunidade não é só alimentar com ração, mas cuidar da questão da verificação, da vacinação, entendeu? Tem gente que acha assim, olha, vou vacinar meu cachorro só com vacina antirrábica, anualmente, essa vacina que o governo dá. Está errado. Mas existem vacinas múltiplas que devem ser dadas anualmente. Então, eu creio Uhum. que o contato do pet, do tutor com o veterinário é de suma importância para a saúde e a longevidade do pet. E falando um pouco sobre alimentação, a FVO, por exemplo, tem uma infinidade de produtos, né? Como selecionar os produtos para o dia a dia dos pets? Por exemplo, aqui em casa, meu marido compra muito do Bom Gaio, que eu tinha falado, parece um salame, aquela ração fria. Do Dogs. Isso. Ele é um produto super premium. É porque nós aqui no Brasil, nós não temos tanta tradição em usar um produto semi-úmido para os nossos animais, como alimento completo. Né? Eu tenho shih e os meus bichinhos todos comem só do Dogs, eles não comem nenhum outro tipo de ração. Então, Uhum. a FVO, nós temos marcas que são muito conhecidas, como a Bong, por exemplo, que é uma linha. Uhum. Mas nós temos a Zup, que é uma linha prêmio especial, a Plus Pet, nós temos a Cat Bom Alimentos. Na verdade, o que a gente se preocupa é realmente nós produzirmos alimento de qualidade que alinhe sabor e nutrição para o seu pet. Além de petiscos, além de repositores eletrolíticos, a gente tem uma linha muito famosa também de higiene e bem-estar. Então, a gente tem uma linha grande, vasta, para realmente ir para cada perfil de animal. Por exemplo, nós temos um produto que a fêmea morrer durante a aparição, nós conseguimos suplementar com leite materno. Uhum. Uhum. Falando em leite, tem muita gente que fica nessa dúvida em relação aos alimentos com o cachorro. Por exemplo, dar frutas, ovo. Isso É. é realmente indicado? Por exemplo, existem frutas que são super benéficas para o animal, tá? Melão, melancia, banana. Mas, por exemplo, dar uva para os cães é extremamente tóxico, entendeu? Então, eu não indico. Eu não indico dar uva. Abacate pode dar problema sério de diarreia também. Então, existe tudo, sabe, Rafael? É a questão de você se orientar com os profissionais adequados. Ovo. Ovo, a gente tem algumas rações no mercado que usam o ovo meofilizado, né? Que é aquele ovo sintetizado no laboratório. Mas, por exemplo, tem pessoas que cozinham o ovo, tá? E dão o ovo pro cachorrinho, né? Pro Uhum. gatinho. Só que o que é importante também? Você tomar cuidado com a questão, por exemplo, de ovo cru. Porque você pode estar dando sérios riscos de ter uma salmonelose, entendeu? Uma infecção bacteriana séria e levar o animal a óbito. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Existe, assim, cada animal tem uma particularidade. Uma coisa que eu defendo muito nas palestras que eu faço, erroneamente, as pessoas falam assim, aquele produto está causando isso no meu animal. Isso, infelizmente, no Brasil, nós não temos uma medicina veterinária efetiva, preventiva. Né? Nem a humana nós temos, né? Nós não temos essa medicina preventiva. O que dirá Uhum. veterinário?
Então, muitas vezes as pessoas começam a administrar, eu achei essa ração bonita, eu vou dar para o meu cachorro. E o animal, você não sabe se o animal tem uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática. E aí já fala, olha, a ração está cometendo, está dando problemas nos meus animais. Isso é uma falácia. E isso é por falta de orientação. Eu falo sempre, Uhum. eu acho que no Brasil hoje nós temos assim um Ministério da Agricultura extremamente atuante. E existe uma legislação para que você possa produzir alimentos. Não é, eu vou pegar todos os ingredientes, embalar e colocar para vender. Não é assim. Então, é Uhum. que a gente sempre passa, porque os alimentos são comerciais, mas são para animais saudáveis. Se os animais têm alguma predisposição, eles devem, por isso que devem ir sempre ao veterinário, entendeu? Entendi. E ainda falando da alimentação, e aqueles donos que têm o hábito de dar a mesma comida, por exemplo, do almoço, deixa um pouquinho ali do arroz, do feijão, da carne, dos legumes, isso é indicado ou não? Não. Por incrível que pareça, os maiores concorrentes ainda das rações do mercado, independente da marca que ela tenha, é a questão da comida caseira. A comida caseira é Uhum. concorrente. 60% dos cães brasileiros, eles comem ainda comida caseira, que são os restos, né, da alimentação humana. E isso é um problema muito sério, porque isso aí pode incorrer a graus de desnutrição, um desequilíbrio a nível alimentar e além da obesidade. Porque o que acontece? O animal está comendo proteína, carboidrato, gordura totalmente desbalanceado. Não está atendendo às suas necessidades nutricionais e ainda podendo levar a sobrepeso e obesidade. Uhum. Ó, o Leonardo, que é meu marido, por acaso, ele tá falando aqui, a Fritas tem 14 anos e comeu frango com osso a vida toda. O tutor dela gosta muito de fazer churrasco. Essa questão do osso de frango é realmente preocupante? É preocupante. Eu já tive perdas de animais, não meus, mas eu atendendo, com questão de engasgar mesmo, com osso, entendeu? E assim, os ossos de frango, eles têm aquela parte cartilaginosa que ela engana muito. Então, assim, não tem nada, é o corim, né? O famoso corim. Quando você vê, tem um osso imbuído lá. E isso pode acontecer uma perfuração de traqueia, de esôfago, quando não atingindo até o intestino, tá? Então, é Nossa, preocupante. olha só o perigo, né? E realmente muita gente tem esse hábito. Doutora Val, então, a alimentação ela realmente interfere na vida do animal como um todo, né? Todo. Nós seres humanos, vamos colher na nossa velhice o que nós praticamos hoje, né? Então, assim, é um problema muito sério com os animais também. E tem aquela questão que o tutor fala assim: meu Deus, meu cachorrinho enjoou da ração, eu quero trocar. Gente, a palatabilidade do animal é totalmente diferente da nossa. Então, aquela coisa de querer ficar trocando de ração, isso não existe. A tendência de você trocar um alimento para o animal é quando o animal começa a emagrecer. Começou a emagrecer, não tem como você persistir com aquele alimento. Mas, assim, Uhum, ficar trocando. Tem clientes que chegam numa loja e falam assim: olha, eu já dei tudo pro meu cachorro, não sei o que eu faço mais. Aí você vai ter um problema. Aí é quando começa, uhum. vou incrementar com um franguinho, com a carninha frita. Aí você começa a desbalancear. A Fernanda está com uma pergunta interessante aqui, direto do Canadá. Lá no Canadá está tendo uma tendência de dar carnes cruas para os cachorros, codornas inteiras, por exemplo. E aí, doutora Val? Eu sou totalmente contra essa questão, sabe? Eu sou uma defensora dos alimentos processados, os alimentos úmidos também. Eu tenho vários colegas que são nutricionistas e eles fazem receitas assim totalmente balanceadas para os pets. Então, mas tudo, na minha concepção, tudo tem que ter uma pessoa técnica por trás, formulando e não aleatoriamente. Quando você está dando codorna, você está dando pequenas aves, você está ingerindo proteína naquele animal, que muitas vezes o animal não tem necessidade, entendeu? E que isso pode levar a problemas muito sérios. Além, um dado que um grande mal da população mundial hoje é a obesidade. E dos pets não é diferente. Hoje os pets têm se tornado obesos em virtude dos proprietários, entendeu? Essa mania de agregar algo mais, né? Uhum. Hora tem, por exemplo, um petzinho, um York, um Maltês, fica dentro de casa. Aí dá pão de queijo, dá bolo.
acha que o paladar do animal é igual ao nosso. Não é. E realmente não é, né? E o Heitor está perguntando sobre gatos. O meu gato ama doces, leites, iogurtes, farinha láctea e tal. Socorro! Socorro, ele está falando. Realmente, Heitor, socorro, porque é um problema, tá? O leite, qual é o problema do leite? Muita gente, eu tenho um gatinho, eu quero dar leite. O grande vilão do leite, desse leite que nós ingerimos, do leite de vaca, né, é o teor da lactose. O teor da lactose, que é o açúcar do leite, é muito mais elevado do que esses leites que nós fazemos em laboratório, né? Fazemos in natura para poder fornecer para os bichinhos. Esses leites próprios, por exemplo, o Milk Bong é um leite próprio para pet, né? Agora, esses leites, o leite de vaca que nós tomamos, ele tem um teor muito alto de lactose. E isso pode levar a um problema de diarreia muito grande, entendeu? Aí a pessoa embaixo perguntou se o gato tem intolerância à lactose. Não é nos mesmos moldes que os seres humanos. O grande problema da lactose em excesso, principalmente, é causar diarreia. Mas eu não diria que são quadros tão crônicos como acontece com o ser humano, tá? Mas, assim, Ok. leite doce, nem pensar, nem Nem pensar. pensar, nem uma vez ou outra, nunca. Nunca. O que acontece? Meu gatinho está acostumado com doce. O problema é o psicológico do proprietário, que ele acha que o gatinho vai morrer, que o cachorrinho vai morrer, sabe? Eu sou bem fria. Tá vendo, né, Heitor? Então, aí chega muito cliente e fala assim, doutora, eu tenho dó, eu fico com dó dele, não sei o que. Passar fome ele não vai. Deixe sem, é o ideal, é o correto. Eu sempre prezo, porque eu quero os meus bichinhos o máximo do tempo possível comigo. Eu quero que eles vivam muito tempo. E isso depende da minha responsabilidade, né? Então, muitas vezes, a pessoa não tem essa responsabilidade, aí começa um animal com 6, 7 anos, começa a manifestar insuficiências renais, hepáticas, que ele manifestaria com seus 12 anos, entendeu? Uhum. Então, muitas vezes é o hábito do dono, é a vontade do dono que ele está passando para o cachorro, porque então ele não tem nenhuma vontade desse tipo. Exatamente. Ele não tem essa. Hoje igual a gente tem, né? Aham. Doce, né? Cachorro e gato não tem, gente. Tá aí, viu, Heitor? A Cacau fez uma pergunta também. Boa noite, tem uma cachorrinha que teve sinomose. Mais do que tudo, sei que ela precisa de uma alimentação adequada. Qual seria melhor? Eu dou legumes cozidos, por exemplo? Bom, tem alguns fatores que a gente tem que entender. Ela teve sinomose, né? Não sei, ela não falou se ela ficou sequelada com algumas questões, alguns movimentos mais limitados, né? Uma questão que a gente tem que avaliar. Mas, assim, ela tem que saber a idade do animal para dar uma ração de adulto ou filhote, o porte do animal. E uma coisa que eu vou falar sinceramente, é sempre dar um produto de melhor qualidade. É o que eu sempre falo. Nós temos produtos econômicos, standard, que são produtos de manutenção, que eles têm uma característica de ter uma proteína menor, um extrato etérico e a gordura menor. Mas se nós podemos dar um alimento prêmio especial, super prêmio, que são produtos, o que classifica isso? É uma matéria-prima de melhor qualidade. Então, assim, não existe uma dica específica para esse animal. Precisamos saber idade, para direcionar se é adulto ou filhote, o porte do animal e ela procurar dar um produto prêmio especial, super prêmio, que é um produto com a matéria-prima de melhor qualidade. Matéria-prima de melhor qualidade, o animal come, se sacia com a quantidade menor, faz um pequeno volume de fezes, isso contrabalança todo o produto, porque a digestibilidade melhora, que é o aproveitamento que o animal tem, e ele está bem nutrido. Não tem muito o que pensar, entendeu? Uhum. Legumes cozidos. É uma prática. Cenoura, batata não, é carboidrato, né? Então, aí já seria se fosse uma alimentação úmida, balanceada, que a gente utiliza muita batata doce, por exemplo. Uhum. Mas, assim, nesse caso específico, se você dá uma ração totalmente balanceada, sem necessidade, não tem porquê, tá? Não tem.
Nossa, Não. curioso. E a FVO tem uma infinidade de produtos. Eu queria saber o seguinte, aqui em Brasília, por exemplo, se você tem dados do que sai mais, ou até em relação a todo o Brasil, quais são os produtos mais usados hoje pelo brasileiro para alimentar o pet? Tem aqueles itens que saem mais? Tem, a gente tem as rações, né? Que a gente fala as rações extrusadas. Por incrível que pareça, hoje, eu não sei se tem muitos tutores de gatos aí, mas o mercado de gato cresce assustadoramente. Nós ainda temos mais cães no Brasil do que gatos, mas o crescimento de gato é maior. E por que isso? As pessoas têm se verticalizado, têm ido preferir morar em apartamento. O gato é um animal menos estressado, o gato é um animal mais que ele permite que a proprietária saia para trabalhar e volte tranquilo. Talvez nesse tempo de pandemia a gente não tenha visto isso tanto, mas assim, o que mais sai, sem dúvida nenhuma, são as rações extrusadas ou secas, tanto para cães como para gatos. Val, sai mais o quê? Filhote ou adulto? Isso aí é indiferente. É Sim. a mesma proporção. Gato tem crescido muito e tem aqueles patezinhos que a gente fala, aquelas latinhas que misturam na ração. Nós A temos gente já usou. biscoito, bifinho, que é o snack. Uma coisa muito importante que as pessoas estão perdendo um pouco a mão nisso aí, as pessoas compram a ração, elas não olham atrás qual a quantidade que aquele animal deve comer devido ao peso dele, e estão dando um monte de biscoito, bifinho, na qual a gente sempre tem que fazer uma equivalência. Se você, eu trabalho com 10% do que o animal come de ração, eu transformo 90% ração, 10% petisco. Eu, Ah, Val. boa dica. Aham. Mas tem gente que. Tudo que eu estou falando aqui, Rafaela, são questões minhas, das minhas experiências. A nossa nutricionista está aqui, a Verônica. E você. Ah, E aqui, então, assim, são experiências minhas que eu tenho. É uma coisa que uma situação mesmo, que tem muitos veterinários que a partir de um ano já atrelam a ração de adulto pro animal. Eu não, eu trabalho até um ano com animais de pequeno porte. Aí, a partir de um ano de idade, eu passo para adulto. Mas os animais de uhum. grande porte, só depois de um ano e meio, liberam. Então, é muito empírico, mas são constatações, experiências que as pessoas têm na rotina clínica também, né? Você acha interessante fazer aquela graça, daquele biscoitinho aqui, que para muitas pessoas são carinhos com os pets, esses itens, o patezinho. Tem um limite para isso? Alguma orientação? Eu acho super importante, é um período, é um momento de agraciamento entre o pet e o tutor, né? Que mostra uma relação e às vezes mesmo, vou falar para você, certos adestradores utilizam os nossos biscoitos, por exemplo. Nosso biscoito tem um ingrediente chamado DHA, que estimula bastante a questão cognitiva de aprendizado do animal, para eles poderem estar trabalhando os comandos com o animal. Eu acho, é a mesma coisa que nós, seres humanos, entendeu? Tem que ter esse momento do petisco, né? Do snack. Mas tem que ser uma coisa controlada, seguindo. Uhum, Não porque você dar todo dia. Ou você sentar com o seu animal, tá vendo televisão, toma um pacote de biscoito. Não é legal. uhum. Mas é necessário também o barato desses petiscos, desses snacks, é que são produtos feitos pros pets. Não é eu pegar um pacote de biscoito de chocolate. Aham. Meu companheiro de É, biscoito. Você falou sobre o crescimento, né, dos gatos. O Sábio fez uma pergunta engraçada aqui, tá todo mundo rindo. A gatinha daqui de casa senta próximo à porta e fica me encarando. Será que quer atenção? Ou será que tá com fome? não, assim, provavelmente o gato, uma das comunicações que é muito interessante é esse lance do olhar. O gato, ele geralmente, ele quando olha muito para o tutor, tem essa relação, sim. O cachorro, ele é aquela questão assim, o cachorro já é aquele molão, né? Aquele de carinho, de atenção. Mas o gato, ele remete isso sim, remete a questão de atenção, de ficar perto, passar, mexer na cabecinha. Tem sim. Legal. A Valentina está perguntando, tem uma Shih Tzu e ela está obesa, então reduzimos a ração dela e já não damos mais nenhum petisco. Agora ela vive pedindo comida, morro de dó. E Não, aí, doutora Val? nesse caso, não é reduzir a ração.
Se o animal foi ao veterinário, o veterinário diagnosticou, olha, seu cão está obeso. Como é que a gente analisa a obesidade do animal? Através do envoltório corporal dele. Né? A gente apalpa a questão das costelas e aí a gente lança e fecha o diagnóstico. Ó, seu animal está obeso. Então, a primeira coisa não é eu continuar com a mesma ração dando a menor quantidade, não. Eu tenho que provavelmente iniciar um processo com a ração terapêutica. São as obesities, né? A gente tem várias marcas de ração geralmente de prescrição do veterinário, que são para animais obesos. Aí as pessoas acham, para você ter uma ideia, a ração light do mercado, nós veterinários indicamos para sobrepeso, raças que têm tendência a sobrepeso. Mas se o animal está obeso, não adianta, porque você tem que entrar com vários ingredientes que a ração comercial que ele estava comendo não é interessante que ele tenha na dieta, entendeu? Entendi. Doutora, aqui outra pergunta. As rações nacionais Super Premium competem de igual para igual com as importadas? Bom, eu vou dar uma notícia para as pessoas. Assim, as rações importadas, por exemplo, eu me formei em 98, né? Então, eu vim para o mercado e aí eu tive acesso a várias rações importadas, né? Mas as rações que nós achamos que são importadas são produzidas no Brasil hoje. Então, na verdade, a ração super premium, ela se classifica de acordo com o teor de proteína, extrato etéreo e também a questão da composição básica. Mas as rações importadas, que muitas pessoas acham que são, elas são produzidas no Brasil hoje, tá? Então, você tem, por exemplo, você vai em São Paulo, no Rio, você vê uma marca de ração que é importada, mas não é uma prática normal. Por exemplo, aqui em Brasília, nós estamos em Brasília. Brasília é um grande mercado pet. E as rações, praticamente todas que estão no mercado hoje, são nacionais, são produzidas no Brasil. Né? Então, ração importada, graças a Deus, hoje o mercado pet food, o Brasil está muito bem posicionado. Existem dados que saíram da última pesquisa, que com o ano de 2019, eu creio que 2020 vai dar uma mexida ainda maior, nós somos o segundo país do mundo com a questão do faturamento em pet food e assim por diante. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Né? Existem algumas pesquisas que põem o Brasil em terceiro lugar, perdendo para o Reino Unido, que são 3 países. Mas eu penso que nós vamos ficar no segundo lugar. É um número bem relevante. Antes de passar para a próxima pergunta, Douglas manda um abraço para o grupo, um abraço, Elvis Reverse, e vamos para a próxima. Doutora, tenho 2 cachorras e assim que elas fazem as fezes delas, temos que ficar de olho, porque caso nós não retiramos e limpamos o local logo, elas comem. O que eu faço? Esse é um processo que nós chamamos de coprofagia. Tá? Antigamente, as pessoas relacionavam esse processo de coprofagia a desequilíbrio nutricional. Tipo, a ração não está sustentando o meu animal. Aí saiu outra corrente que falava, não, é verme. Né? Na verdade, por incrível que pareça, o que hoje é defendido bastante com a questão da coprofagia é questão de estresse do animal. Às vezes, o animal está tão estressado que ele come as fezes até com uma maneira de chamar a atenção do proprietário. Então, assim, são várias vertentes, tá? Tem essa questão da necessidade nutricional que não está sendo atendida, mas eu vou para essa vertente da questão da chamar a atenção. E tanto é que existem raças específicas que fazem isso com muito mais frequência. O Shih Tzu é um deles. Deus não come. Falando nos seus, doutora Val, o nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse para quem não tem ainda o pet, né? Você tem quais? Qual? Não, esses são Shih Tzus. Na Você verdade, tem... eu tenho vontade de ter gato. Mas você tem mais de um? Tem 3. Você tem 3. Quais são os nomes? Conta pra gente. Eduardo, Maria Luísa e Beatriz. Ai, que lindo! Adorei. O que acontece? Eu sou super defensora dos pets para a questão pessoas que têm filhos, né? Para as crianças desenvolverem aquele senso de responsabilidade, caráter mesmo, né? E nós estamos por incrível que pareça, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas com essa pandemia aumentou-se a adoção em cerca de 30% a 40%. Então, a adoção de pet é uma sugestão bastante interessante, né, para as pessoas adotarem. Lembrar que
pet não é brinquedo, que a criança, eu vou dar um cachorrinho para o meu filho. Aí, daqui a um mês, como aquele brinquedo que ele deixa para o lado, não é. É um ser vivo que precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de amor e que vai conviver com você numa longa jornada. E que você vai ter experiências sensacionais com o animal, que você vai ter experiências que vão te fazer refletir, nossa, eu não tenho isso do meu amigo, eu não tenho isso, né? Existem pesquisas que demonstram que existem pessoas que moram 5 pessoas numa família e elas se identificam com o animal, né? Para você ver a relação como ela é forte. Eu super indico, mas eu sempre defendo a posse responsável. Não faça para querer agradar, não faça achando que você está dando um brinquedo, porque você não está. Você está dando um ser vivo e que ele precisa de muito respeito. Principalmente isso. O respeito é fundamental. E respeito não é só dar comida. Respeito é você ter cuidado com ele e dar amor também. Porque ter um pet para você deixar ele em casa, e nós estamos num momento atípico, mas para você não cuidar dele, é muito ruim. Não faça isso. Ter com responsabilidade, né? Eu super indico, desde criança eu tenho cachorro, sou apaixonada por animais, então eu sou suspeita mesmo para falar. E quem não conhece ainda os produtos da FVO, onde que pode achar? Tem mais informações no Instagram, internet? Bom, eu sugiro que siga, né, o nosso Instagram, FVO, Alimentos Pet. Nós temos uma gama de produtos. Graças a Deus estamos posicionados, são 5 fábricas no Brasil, estamos em praticamente todas as regiões do território nacional e estamos aí nos pets, nas casas pecuárias e a gente está muito feliz com todo o ensejo, não só o que está acontecendo com a SBO, mas assim, estamos num momento complicado, de tristezas, mas que o pet tem sido muito bem atendido pelo seu tutor, o tutor tem se preocupado com ele. Então é isso, eu quero agradecer. E sigam a gente lá no perfil da FBO, vocês sempre vão estar vendo novidades, dicas, e foi um prazer estar com vocês. Já acompanhei, tem muitas dicas. Doutora Val, muito obrigada pelo bate-papo. Eu, pessoalmente, aprendi demais. Com certeza, todo mundo que está acompanhando também aprendeu. E a gente se vê nas redes sociais. Nos vemos. Muito obrigada pela entrevista. E é isso, pessoal. Muito obrigada também pela participação. Essa foi mais uma edição do projeto Vem Pra Live. Em breve eu tô de volta com música. Em breve vocês vão ficar sabendo de tudo aí nas minhas redes sociais, Rafaela_Dornas, e aqui na rede social do SBT Brasília. Beijo, pessoal. Beijo, doutora Val. Deus. Beijo. Beijo.